Bom dia a todos, meu nome é Celso Goldfarb e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o calendário maia e a importância que ele vai ter para a gente também poder estudar as escrituras sagradas e a Bíblia. Eu vou colocando vários assuntos diferentes nos meus áudios, mas depois o meu objetivo é unificar eles. Então, se vocês forem acompanhando os áudios, vocês vão ver que um vai acabar falando do outro e etc. Bom, é uma grande tarefa, talvez a mais dificultosa do mundo, é a gente aprender a falar com a gente mesmo, né? Quando o ser humano perdeu a sua voz interna, perdeu o seu silêncio interior, ele não percebe que ele fala com seus próprios sentimentos, com seus próprios pensamentos. Então, só através dos atos que ele acaba percebendo o sentimento que ele tinha, o pensamento que ele tinha. Mas antigamente não era assim. Ele ouvia os seus próprios pensamentos e os seus próprios sentimentos. É dessa forma que a gente tem que conversar com as escrituras. É dessa forma que a gente tem que conversar com o calendário maia. É dessa forma que a gente tem que conversar com a vida. Da mesma forma que a gente fala com uma pessoa, sente, pensa e vê, a gente também precisa fazer isso com todas as escrituras sagradas. Então eu vou dar um exemplo disso prático para começar esse assunto antes de começar o calendário maia. Existe um versículo de Mateus, que é o versículo capítulo 1, 21. Ele começa dessa forma: e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Se eu for pensar como um ser humano, e esse é o objetivo da Escritura em primeiro lugar, porque ela foi direcionada para os seres humanos, eu já falei em outros áudios, a primeira coisa que eu vou falar, ele fala assim: será que ele vai salvar os pecados mesmo? Será que isso vai acontecer? Né? Outro pode perguntar: por que não nasceu uma filha que vai salvar os pecados? Outro pode indagar: quem deu a luz? Então o ser humano, na realidade, ele tem que ler as coisas colocando sentimento, colocando pensamento e buscando uma imagem das coisas. Isso a gente chama vivificar a palavra. Todos nós temos que vivificar a palavra de Deus, transformar ela em viva, colocar ela em movimento. Para entender isso melhor, a gente vai pegar outros versículos e vai dar nova forma de pensar. Está escrito no versículo 1 de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que está escrito no princípio criou? Por que não está escrito no princípio formou? Por que não está escrito no princípio fez isso ou fez aquilo e etc.? Usa o termo criar. É dessa forma que se estuda a Escritura. Não se estuda a Escritura mecanicamente, automaticamente. É pensando, é meditando, é analisando. É interessante que um versículo fala no princípio criou, e agora eu usei o termo meditar. Mas na própria Bíblia está escrito para meditar. Está em Salmos, se você pegar Salmos, ou pegar o livro de Josué, você vai encontrar esse termo medite. Aí você fala assim: mas quem medita é monge. Só monge medita, então vou fazer um curso de meditação. Ótimo, maravilhoso, é um caminho. Mas esse meditar já existe dentro de nós. Meditar é a capacidade que a gente tem de se ouvir internamente. Se você fizer um curso de meditação,
você vai treinar isso. Mas o homem tem a capacidade de meditar por si só. Mas quando ele tem que meditar, ele tem que refletir. Refletir em alguma coisa. Então, como eu estava falando para vocês, vocês vão encontrar em Salmos a palavra meditar. E lá no livro de Josué, por exemplo, está escrito assim: 1:8. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Então, a Bíblia é um livro meditado, é um livro que precisa ser refletido. Aí você fala, Celso, mas por que você pulou a fase? Não, não pulei a fase, porque quando você fala de um livro, todas as partes do livro formam um livro único. Então você tem que ler o livro inteiro para entender toda a história. E a Bíblia é um livro que não acaba. Ele não acaba porque tem partes do livro que deixam isso bem claro. Ele é um livro profético, né? Tem um trecho da Bíblia, por exemplo, que escreve assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma dessas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E essa parte que diz isso, quer dizer que a Bíblia continua sendo escrita o tempo todo, ela é muito simples, porque a Bíblia não é um livro físico só. É o livro das nossas vidas. Quando nós escrevemos as nossas vidas, a cada dia, está sendo escrito no céu, no pó, no firmamento, está sendo escrito a nossa vida. Por exemplo, no momento que eu estou triste, no momento que eu estou desolado, no momento que eu estou depressivo, esse livro como se estivesse no pó. No momento que eu estou alegre, no momento que eu faço uma caridade, esse livro vai estar no céu. No momento que eu reflito, no momento que eu penso, existe o firmamento, onde as coisas estão escritas, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer e etc. Então a minha vida também está sendo escrita, né? A minha vida também está sendo escrita. E quando a gente sabe que a nossa vida está sendo escrita, a gente pega modelos. Então não é um modelo de uma vida escrita na Bíblia. Josué é um modelo de uma vida escrita na Bíblia. Jesus é o principal, mais importante modelo escrito na Bíblia. Moisés é o principal modelo de um profeta escrito na Bíblia, e etc. Então a Bíblia vai trabalhar com modelos. Quando você entende esses modelos de pessoas, essas pessoas faziam ações. Elas faziam ações. E essas ações eram registradas. E elas são registradas tanto na nossa memória, né? Quando eu vejo uma pessoa fazer alguma coisa para mim, aquilo fica na memória minha. Ela pode ser boa ou pode ser ruim, mas ela fica registrada na memória. Então, quando a gente entende que passamos pela vida com o registro de tudo que acontece na nossa volta, claro, a maioria fica no inconsciente, a gente esquece as coisas que aconteceram, nós procuramos modelos. Só que eu volto a falar, se a gente não for um modelo que entenda que existe vida, né? Vida, a gente não tem emoção, então a gente vai por uma coisa sem vida. Então as pessoas leem a Escritura Sagrada sem pensar sobre ela, sem meditar sobre ela, sem sentir sobre ela. Só que aquilo que eu falei, é um livro. Um livro tem que ter
vida. Por isso, está escrito em João, versículo 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vidas em seu nome. Mas o que é o nome de Jesus? Né? O que é em nome de Jesus? É em nome da salvação. Mas que salvação que a gente tem que ter? De estar escrito no pó, de ter uma vida ruim, de ter um sofrimento, de ter um destino ruim. E o que entra o calendário maia em relação a isso? No calendário maia, o que está colocado são arquétipos, modelos de evolução que passam por nós. E como o homem costuma fazer idolatria de uma pessoa, né, ele acha que aquela pessoa é única, só uma pessoa salvou alguém na vida, nenhuma mais pessoa salvou alguém na vida. É melhor a gente pegar os arquétipos por modelos, por ideias, porque as ideias e as formas ainda não são corruptíveis. Mas a partir do momento que entram na boca do homem, a partir do momento que na ação do homem, começam a se corromper. Então o calendário maia é um calendário celeste. Ele fala das imagens antes de serem corrompidas. Então, como o homem, de certa forma, tem sangue, tem carne, tem desejo, ele vai corromper os ideais celestes. Então, se o ideal celeste é salvador, né? Se a palavra celeste, olha, você foi salva, sua alma foi salva. O que quer dizer isso? Você foi resgatado. Você voltou para o céu. Você voltou para as alturas. Você foi levado, a sua alma, para a vida eterna. A alma tem a ver com isso. A alma veio do céu, o corpo veio da terra. Então é claro que o calendário maia vai falar de uma linguagem celeste e depois descer para a terra, porque quem mora no céu vai falar primeiro das coisas do céu. Quem mora na terra vai falar primeiro das coisas da terra. Então, se a alma ela mora no céu, o assunto, a afinidade da alma são as coisas celestes. Claro que essa alma que eu estou dizendo é a alma divina. Então, se as pessoas não tiverem acesso à sua alma divina, elas não vão entender calendário maia, não vão entender a Bíblia, não vão entender o Corão, porque a linguagem do homem é a linguagem do mundo. Ah, Celso, por que você usou o nome em nome de Jesus? Porque está escrito na própria Bíblia, no mesmo livro de João, que eu posso pegar no Alcorão, qualquer escritura, porque estou em busca do verbo, do que está escrito. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que a todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então quer dizer que Deus amou o mundo. Quando eu estou usando o nome de Jesus, eu posso usar ele na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Hungria, na Bulgária, na Suíça, na África, né? Em Itatiba, em Campos do Jordão, no pobre, no rico, no que não tem, no coxo, no cego, no mundo, no surdo. Por isso que eu mostro o que representa isso. O mundo representa todos, sem exceção. Agora, se eu for usar o termo profeta
ou Moisés, por exemplo, né? Parece pelos homens, pela vibração dos homens, que a salvação é regional. Porque tem um trecho na Bíblia, lá em Deuteronômios, capítulo 34, que diz assim, né? E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então, quando se fala de Moisés na Bíblia, numa interpretação que você pode ter, você pode falar assim, mas ele só se levantou em Israel. Então, só se eu for para Israel que eu vou conhecer Moisés. Essa é a visão humana. A visão do homem é a visão terrestre. Quando eu vou falar do calendário maia, passar conceitos, é uma visão celeste. Não se pode confundir a água com o óleo. Não se pode confundir uma visão parcial com uma visão total. Então, a Bíblia lá no início dela começa: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quer dizer, primeiro ele cria os céus, a unificação de todas as coisas. Só que a gente vem na terra e elas são separadas. Aqui eu falo assim, você é judeu, você é árabe, você é italiano, e o homem vai fazendo guerra, e a terra vai se enchendo de violência, e etc. Então, o primeiro compromisso que a gente tem é com a verdade. A verdade é que o homem na terra se encontra dividido. Mas lá no céu não vai ter religião, lá no céu não vai ter povo, lá no céu não vai ter raça, lá no céu não vai ter dinheiro. Então é difícil as pessoas entenderem tanto uma Bíblia, porque a Bíblia veio do céu, é um livro celeste, quanto qualquer escritura sagrada, quanto o calendário maia. Então, como a Bíblia é um livro celeste, quando você pega o versículo 1:21 e está tudo previsto na Bíblia, esse 21 está representando o século 21. Então, no século 21, o que está acontecendo com a humanidade? Está aumentando o nível de condenação dela. Ela está sofrendo demais. Então, a partir do momento que existe a condenação, está chegando a salvação. Aumentou o nível de condenação e sofrimento de trevas, está vindo mais luz do que nunca, para se cumprir o versículo 1:21. Eu vou falar muito sobre esse assunto de conversar com a Bíblia, conversar com o versículo, ver qual o sentimento que você tem, conversar com o calendário maia. E a gente sabe que a gente não tendo sentimento por aquilo, a gente não consegue entrar naquilo. Não tendo afinidade, etc., mas ao mesmo tempo precisando, Deus deixou milhares de comentaristas. Mas é interessante a palavra comentário, porque é para comer. Comentário lembra comer. Comer e poder fazer aqueles atos. Então, o comentário podia assim: como eu posso entrar na palavra de Deus? Como eu posso entrar no calendário maia? Eu preciso de um comentarista, alguém que tenha uma opinião sobre aquilo que eu não tenho. Mas não, estamos no século 21, no século de conhecimento. Então vamos comer juntos, vamos participar juntos, vamos deixar a luz entrar, vamos deixar a palavra de Deus entrar. Então, temos excelentes comentaristas, excelentes pastores, ministros, rabinos, monges, mestres, santos, sábios, né? Que maravilha, que glória ter tantos, mas vamos também saborear, vamos também se alimentar, vamos também ser livres pensadores, ter opinião própria,
ver um filme e fazer o seu próprio comentário. Afinal, quando fazemos a nossa vida, escrevemos a nossa vida individualmente. Quem vai contar a sua história vai ser você mesmo. Então, se inspire nos comentaristas, no santo, dos mestres, etc. Mas se inspire também no seu eu superior. Crie, porque está explícito, no princípio Deus criou e tua vida é única. Você é uma única criação para Deus e meu objetivo aqui é te ajudar a você escrever seu livro, a você escrever sua vida e também for para o céu, também ir para o céu, também ser elevado, também ser amado e ser glorificado. Então por hoje eu vou parar aqui e depois eu vou começar a falar do calendário maia junto com as escrituras sagradas.